Olá, pessoal. Boa noite. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Como se não bastasse o que fizeram conosco com o hominídeo, que não era sapiens, é claro. Agora, quando a transição está a pleno vapor, com os sinais nos céus e na terra, com a manipulação do nosso clima, fazendo todo mundo sentir literalmente na pele essas transformações, esses mesmos seres que idealizaram essa realidade que nos cerca, estão usando canalizadores conhecidos internacionalmente para jogar mais inverdades aí no caldeirão. Então, antes de entrar no nosso conteúdo, gratidão aos que nos acompanham, que nos incentivam e que nos acompanham nessa caminhada dentro dos nossos processos, tanto de despertar como da expansão da consciência. Se você desejar e gostar dos nossos conteúdos, passe a nos acompanhar, se inscreva, você pode deixar o seu like, que ajuda muito o canal, você pode ativar o sininho das notificações e assim você não vai perder nenhum conteúdo que a gente publicar. Você ainda pode se tornar membro ou assinante, também é uma forma de ajudar o canal a alcançar mais pessoas que estão como você e eu estivemos um dia, buscando a nossa tribo. Então, quem sabe nós somos a tribo de alguém, não é mesmo? Então, daqui a pouco a gente vai para o conteúdo. Deixa eu mostrar aqui uma pessoinha, né? Que está aqui pedindo para aparecer. Epa, vem, amor. Ela pulou. Oi, o que foi? Falou? Reclamou? Do que você reclamou? Ai, garrou. Peraí. Eu vou mostrar para o pessoal que você agarrou meu braço. Pronto, segure mamãe. Isso, eita, isso. Agarra a mamãe, olha. Abraça a mamãe. Oh, amor de mãe. Essa é a Lua, tá? Para quem está nos acompanhando aí pela primeira vez, ela é a nossa mascote, a nossa querida e iluminada, amassando o microfone. Deve ter saído tudo aí. Vamos virar assim, Lua, para o pessoal ver você, porque você só quer aparecer olhando para cima, olhando para baixo. Baixa um pouquinho aqui assim, baixa. Isso, vamos deixar o pessoal ver você, que você pelo dela é uma doodle, tá, gente? Então, ela é imensa, mas ela ama aparecer. Vamos botar aqui. Vamos ajeitar o cabelinho. Tá igual quem chegou de uma balada. Olha o pessoal. Oi, pessoal, lambeijocas, abraços. Opa, tá bom. Fica no meu colo, então. Então, a gente vai dar continuidade, não é, ao nosso conteúdo. E o conteúdo de hoje é bem relevante. A gente espera que seja proveitoso aí para vocês em termos de conhecimento e também para não cair nessas armadilhas regressivas que estão se espalhando. Também daremos uma pequena atualização sobre o nosso Sol nesses últimos dias, que é apenas um figurante diante do fenômeno 3 e Atlas. No final do conteúdo, estarei deixando uma mensagem para vocês, então assistam até o final, pode ser a mensagem que você precisa ouvir, aquela frase que vai ficar marcada acompanhando toda a sua semana. Que a verdadeira luz esteja com você. Vamos ao conteúdo e tchau, até já, queridos. Até já, vamos lá para o conteúdo. Acompanhando o site Apolo 11, houve uma alteração no Sol muito significativa há alguns dias. Nós vamos mostrar para vocês essa abertura imensa na superfície da nossa estrela. Isso foi no dia 12 de setembro. Como não podemos apresentar o vídeo, printamos para mostrar como foi essa ejeção de massa coronal. Já hoje, 14 de setembro, mais um flare
significativo, mas o vídeo acaba justamente quando a explosão de plasma começa. Dá para ver um pouco na imagem. Nós sempre acompanhamos o trabalho do site Apollo 11, que monitora tudo o que acontece no planeta em tempo real. E ele foi bastante prejudicado na época da crise de saúde global, perdeu anunciantes, perdeu patrocínios, mas continua em sua missão mostrando as coisas da forma que pode. Mas o canal está indo atrás de imagens e de outros sites. O comando tal falou isso, o mestre Ascenso tal falou aquilo. A gente está mostrando as coisas, assumindo a responsabilidade de informar sem neuroses. Se você conseguir informações melhores, envie para a gente por e-mail que nós vamos publicar sem problema algum. O 3i Atlas está ganhando mais velocidade conforme se aproxima do Sol, e o que a gente espera é que na data prevista pelos pesquisadores ele saia do outro lado do Sol. Agora, se não sair, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vão dizer. Agora a gente vai para o conteúdo, que é bem relevante, e esperamos que seja proveitoso em termos de conhecimento, para que você não caia em armadilhas que estão espalhadas por aí. Então, está rolando uma mensagem de Enki, o suposto príncipe Anuna, e algumas atualizações estão dizendo que ele pediu perdão em nome do seu povo, em nome do seu pai, o rei Anu, porque eles caíram em si e, em nome do amor incondicional, desejam nos ajudar nossos cientistas e a humanidade, a fim de que recuperemos a sanidade para viver uma vida normal. Ele também supostamente anunciou a retirada do apoio que ofereciam as gerências globais às cidades subterrâneas e todas as dumbos, onde humanos ainda estão sendo mantidos lá contra a vontade e sendo, infelizmente, objeto de experimento genético. Essa parte é crível, quando ele diz que, ao chegar em nossa galáxia e passarem por Órion, eram puros, mas acabaram se envolvendo, não nos pergunte como, com os Reps e tornaram-se seres híbridos. Isso sim é real. E é real também que os humanos ainda estão no subterrâneo e em dumbos. O Enki justifica o uso do homem para, entre aspas, minerar ouro, porque eles precisavam sobreviver e salvar a atmosfera de Nibiru, Nubira, como você quiser chamar. O Enki justifica o uso do homem para minerar ouro, porque eles precisavam sobreviver e salvar a atmosfera de Nibiru, Nubira, como você quiser chamar. Eles passaram por fome, por escuridão, coitadinhos, né? E quando viram o nosso Sol, entre tantas outras estrelas, não é, que existem por aí, na nossa galáxia, em outras galáxias, que abrigariam milhões de sóis do tamanho do nosso, eles então acabaram aqui e sentiram-se atraídos pela energia da deusa presente no planeta. O Homo sapiens não tinha inicialmente a capacidade de se multiplicar e, segundo Enki, por amor, ele providenciou a capacidade da reprodução. Ele entende que há uma relação de amor e ódio por eles entre nós e que foi um erro tentar dizimar nossa espécie com o dilúvio, mas que através de Ziusudra, conhecido por Noé, e descontraindo, ele poderia ter acrescentado a essa atualização, né? Noé, verdade, este bilhete. Segundo o filho herdeiro de Anu, por causa do temperamento colérico da espécie, eles provocaram conflitos aqui que envolveram o homem. E por isso tivemos no passado e temos no presente líderes temperamentais ciumentos arrogantes
que teriam sido mais influenciados por eles. Mas isso não fica só no âmbito da liderança. Nós temos pessoas assim. E não é questão de temperamento. Temperamento pode ser controlado, sim. O homem, segundo Enki, não tinha pineal calcificada, entretanto, eles não queriam ser vistos, nem seus comparsas de outras espécies também não queriam ser vistos, por isso bloquearam essa habilidade em nós, porque teríamos originalmente 12 fitas de DNA e acabamos com 2. Assim, eles poderiam nos controlar secretamente. Uma paradinha aqui, vejam que ele mistura verdades com meias verdades, que são mentiras inteiras. É aquela coisa do sanduíche. São 2 fatias de um pão real com recheio irreal. Todos os supostos deuses mostraram comportamento egóico, maníaco, psicótico, cegos pelo poder, controle e dominação. Pessoas que no passado conseguiram desbloquear a pineal eram logo detidos por coisas criadas. A Inquisição, nada santa, e todos os que se conectaram com o eu superior e a fonte e expressaram alguma verdade foram neutralizados ao longo da história humana. É necessário fazer uma observação aqui, né? Dentro da espécie humana há maníacos, psicóticos, aqueles que desejam o poder, controle, dominação. E isso pode ser visto de diversas formas nos relacionamentos, seja de trabalho, família, sejam através de desvios de conduta. Podemos dar 2 exemplos simples aqui de algumas pessoas que se destacaram. O Nikola Tesla, por exemplo, ele descobriu tanta coisa boa e queria um mundo livre e acabou extremamente sozinho. E o nosso querido, que é o Phil Schneider, que embora não tenha passado pelo despertar, nem precisou, ele viu esses seres, os Reps, em forma natural, e ele vivenciou uma experiência traumática e ele começou a contar tudo em palestras. Isso não seria problema, porque falar apenas não demoraria muito para que alguém aparecesse e tirasse o crédito dele, mas ele tinha documentos e tinha em posse um material originalmente não terreno que ele trouxe da base Dulce. E depois que ele partiu, não por vontade própria, ele já estava em cadeira de rodas, todo o material dele foi retirado do apartamento por homens desconhecidos. Isso foi testemunhado pela sua ex-esposa. Agora vamos refletir alguns pontos em cima de tudo que foi dito até agora. Se havia tanto amor a ponto de permitir nos dar essa dádiva, esse favor de nos reproduzirmos, por que usaram os Lulus como servos até a exaustão? Porque eles não eram livres. Eram até maltratados, convém dizer. 2, eles são uma espécie onde existem machos e fêmeas, existem também andrógenos. Não vem nada de mal em exercer abuso sobre a vontade de outra pessoa, desejar e tomar para si. A desculpa é que eles só queriam amor. Como assim? É uma piada? As fêmeas Anuna devem ter ficado muito chateadas por terem sido deixadas para trás e substituídas pelas humanas, que seriam belíssimas e irresistíveis aos seus pares. Toda a investida rap em cima de homens e mulheres em desdobramento é fruto dessa distorção humana. E convém lembrar que, se eles fizeram uma manipulação genética no hominídeo, as fêmeas sapiens foram moldadas como eles gostariam que elas fossem. Reflitam a respeito disso. E nós já recebemos centenas de depoimentos de mulheres que não sabiam a quem contar o que passavam fisicamente, em paralisias de sono, através de desdobramentos também,
e com o marido dormindo ao lado, com o companheiro dormindo ao lado, com a pessoa que vivem dormindo ao lado. E homens também passam por isso, mas não conseguem relatar a experiência porque soa vergonhoso demais e isso precisa ser quebrado. Se alguém passou por isso, precisa ser liberto dessa situação, desse trauma. Quarto, o que o Enki não diz é que essa embromação toda é porque invejaram o amor entre os humanos, um amor que eles não podiam reproduzir, porque mesmo entre os hominídeos havia uma preocupação, um clã, e tudo é controle, desejo, precisa ser satisfeito. Isso também causou entre a nossa espécie esses desvios de conduta que vemos hoje, infelizmente irreparáveis, e vocês precisam entender isso. É nauseante ouvir um relato tão dissimulado e é nauseante ouvir uma história dessas que causou desvios de conduta em pessoas da nossa espécie que prejudicam outros. Então, quando alguém dentro de um relacionamento é infiel, é cruel, é manipulador, dominador, vocês não imaginam como os seres regressivos ficam felizes. É um ponto para eles, é uma energia produzida para eles, porque dali vem sofrimento, conflitos, discussões, decepções. E não é fácil para uma mãe, depois que um pai se vai, ser mãe solo. Enquanto que o provedor deveria estar ali amando seus filhos, vivendo a sua vida no seu lar, mas resolveu aproveitar aquilo que acha que estava sendo impedido. E alguns buscam, mesmo fora de um casamento, sozinhos, buscam algo que preencha um vazio em relacionamentos igualmente vazios. E depois de muito tempo descobrem isso. E é difícil voltar ao normal. E aqueles que saem da família e querem retornar, podem até retornar, mas o sentimento não é mais o mesmo. A ferida precisa ser curada, a confiança precisa ser reconquistada. Agora, no campo quântico, vamos falar de frequências. Nós vivemos na terceira dimensão, correto? Então, quando vemos seres, ou em sonhos, desdobramentos, ou até com os nossos olhos físicos, é porque eles adentram em nossa dimensão, ou se mostram na quarta, o que chamamos plano astral. Alguns contatos são tão reais que as pessoas acordam em êxtase, mas saiba que só os humanos são capazes de se relacionar com seres destas dimensões. Ninguém leva um cachorrinho para a quarta dimensão, ninguém leva um papagaio para a quarta dimensão, por causa da frequência. E eles sabem que os humanos respondem às frequências. Então, fora do despertar, a pessoa pensa que foi um sonho, e o sonho pode ser muito bom ou muito ruim. Então, se há arrependimento, nos mostrem, liberem tudo imediatamente, tudo que foi suprimido em nós. É claro que nunca farão isso, porque somos superiores energeticamente e nos lembraríamos imediatamente quem somos, quem a nossa essência é, e não seria algo bom para eles. Por isso, despertar é doloroso, nos pede desapego, é um processo gradativo e que só pode ser acelerado pelas energias novas que chegam, trazendo cura, renovo, ajuda e também fazendo a nossa parte, ajudando essas energias a serem assimiladas no nosso corpo sutil. Hoje, mais e mais pessoas estão finalmente permitindo que o véu construído em torno dos Anuna desde Sitchin, vendo-os como heróis, criadores, caia totalmente ao chão. Estão finalmente vendo a manipulação e o engano primordial que se perpetua até hoje. Então, quando meditamos, quando separamos um tempo para que a nossa essência se sinta confortável e visite o seu lar primordial, tenha contato com seres benevolentes que estão ao nosso redor e que não vemos, até da nossa família cósmica, estão conosco,
Não é porque sejamos Marias, Cláudias, Josés, eles veem a nossa essência, que não tem RG, não tem CPF, não tem certidão de nascimento, eles não veem a nossa materialidade. Um ser humano que desperta tem uma força muito maior do que qualquer alienígena possa ter, mas entendam, isso é quântico, não físico, é energético. Alguns ainda não entendem a obsessão por ouro por parte dos Azimós. A humanidade acha mais valioso, cremos, presenciar o pôr do sol, o som da chuva nas árvores, estar perto de quem se ama, estar com nossos filhos, a conexão com a natureza, receber e doar amor aos nossos pets. A necessidade primordial do ouro foi deles, não foi nossa. E eles criaram um desvio tão grande que criou dentro da humanidade essa necessidade de garimpo, a corrida de ouro, uma ganância sem fim e que parece estar sendo levada para o espaço. Essa é mais uma bobagem para esconder a verdadeira necessidade deles, criar uma grande peça no passado, e só através do despertar encontramos a peça certa que encaixa e mostra o motivo real. Dar suporte a essa tal era de ouro que vai imitar a ascensão, trazendo antes uma falsa paz global. Nenhum ouro do mundo vale a volta para casa, a conexão profunda com o nosso eu superior e com a fonte criadora. O comportamento imposto pelos Anuna aos recém-manipulados para servirem de servos continua inconscientemente procurando pepitas, praticando atos insanos, inconcebíveis, insensíveis, narcisistas, e tudo bem para eles porque eles recebem uma proteção. É como são e ponto. Deixamos a servidão para trás, mas lamentamos por nossa espécie ter lutado as guerras deles, criadas por brigas deles, não nossas. Lamentamos que nossos ancestrais os tenham visto e tratado como deuses, assim como também lamentamos que sigam rituais e obrigações até hoje, criadas por eles. Muitos aqui sabem ou vão saber que são essências guerreiras primordiais. Felinos, Maharim, Lirianos, entre outras, mas como humanos, precisamos aprender a conter a nossa impulsividade, sermos normativos, sermos sábios, sabendo discernir as orientações que chegam e, abrigados no amor da fonte, seguimos em frente. É hora de cura, é hora do desligamento completo desses ultrajes. Se nós temos raiva ou algum sentimento de vingança pelos Anuna, pelos Azimós, novamente chame como quiser, não. Nós temos misericórdia, como a fonte tem. São seres frios, manipuladores, controladores, dominadores, com tecnologias de ponta como seus deuses, não conseguem reproduzir o nosso amor verdadeiro, não respeitam o livre-arbítrio de outros nem de outras espécies, são pessoas corta. Não é uma espécie confiável e para nós o véu que os escondia caiu definitivamente há muito tempo. Intelectuais podem não entender, pessoas muito inteligentes também podem não entender, mas quem está no processo de despertar e está com a sua consciência em plena expansão, não só consegue entender, mas consegue enxergar. Finalizando, todos conhecemos pessoas que são controladoras, dominadoras, narcisistas. Não é culpa delas, é uma herança que abraçaram para si e amam ser assim. Não vão mudar. Então podemos meditar colocando o nome dessas pessoas para que recebam energias de amor. Ou podemos também declarar todos os dias que toda dominação, tirania, servidão e controle exercido sobre nós, seres humanos, acabem. E vão acabar na mesma hora? É mágica? Claro que não, mas vai mudar muita coisa ao seu redor, porque você cocria a sua realidade. Experiência própria, confie, depois conto.
Podemos dar as mãos uns aos outros agora e fortalecermos a nossa conexão, unindo nossas essências primordiais, cuja verdadeira luz seres regressivos não podem enfrentar, ou podemos escolher andar sozinhos, não impotentes, é claro, mas suscetíveis à pressão de bandos da escuridão. O que você escolhe? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, pelo incentivo, pelo amor, pelo suporte. O amor que vocês sentem por nós é o amor profundo que sentimos também por cada essência que está aqui. Gratidão pela generosidade daqueles que têm ajudado regularmente o canal fora da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. Não deixem de assistir o vídeo até o fim, porque temos uma mensagem para vocês. Que todos nós possamos permanecer imersos na verdadeira luz.